Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, todo esse curso ele foi coordenado, toda a idealização dele foi coordenada pela professora Luciane da Silva Lara, e ele foi elaborado por mim e pela professora Daiane Gomes, que também fez tanto a parte do vídeo como a parte da apresentação para vocês, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, então, falando um pouquinho a respeito dos métodos imunológicos, o que são métodos imunológicos? Eles são métodos baseados na interação entre antígenos e anticorpos específicos que podem ser produzidos em organismo, um organismo animal, como coelho, rato, camundongo. E esses anticorpos eles são produzidos pelos linfócitos B. E por essa razão, pelos métodos serem baseados na produção de anticorpos, esses métodos eles apresentam elevada sensibilidade e também elevada especificidade. E aí, para começar a falar um pouquinho disso, vamos voltar um pouquinho para a gente relembrar um pouco os conceitos de imunologia básicos. Então, o que são anticorpos? Né? Anticorpos são glicoproteínas sintetizadas e liberadas por células chamadas plasmócitos, presentes no plasma, no tecido e nas secreções. E por que esses plasmócitos eles são presentes em tantas regiões do organismo? Porque eles são responsáveis pela nossa defesa, de modo geral, uma defesa mais envolvida com a imunidade adaptativa, obviamente, do que com a imunidade inata, funcionando como uma barreira de defesa. E o que são antígenos? Antígeno é toda substância que, ao entrar em contato com o organismo, inicia uma resposta imune através da ativação de linfócitos específicos. Então, aqui a gente tem a estrutura do anticorpo. Se a gente der um zoom, vou voltar um slide. Voltei demais. Pronto. Então, aqui a gente tem a estrutura geral do anticorpo. Então, a gente tem a cadeia leve, mais externa, a cadeia pesada, e a gente tem em vermelho, quando a gente dá zoom na região superior da figura, a gente tem aqui a presença do antígeno. E esses antígenos, eles se ligam a regiões específicas, que é fração variável. Então, a gente tem uma fração constante no anticorpo, e essa pontinha que está destacada em azul, a gente chama de fração variável, e de fato ela precisa ser variável porque é o local de ligação ao antígeno. E como a gente tem diversos milhões e milhões de antígenos, a gente precisa que essa fração ela varie para que ela garanta que qualquer tipo de antígeno, ou pelo menos a maioria dos antígenos, esses anticorpos possam se ligar à maioria dos antígenos para desenvolver, então, uma resposta de defesa. Bom, e como os anticorpos eles são produzidos, então? Os anticorpos eles são produzidos a partir de duas exposições. A primeira exposição que a gente chama de sensibilizadora. Então, na verdade, esse processo que eu estou mostrando para vocês já é quando o linfócito B está sensibilizado. Como eu estou destacando aqui no slide, é importante salientar que esse processo ele ocorre em linfócitos B já sensibilizados, ou seja, que já tiveram uma exposição prévia ao antígeno. Mas que exposição prévia é essa? É o que a gente chama de primeira exposição. Então, na primeira exposição, o que acontece? Esses linfócitos, eles são sensibilizados, porém, por exemplo, numa reação alérgica para a produção de IgE, que são os anticorpos relacionados às alergias, não há uma resposta alérgica. Agora, numa segunda exposição, por exemplo, quando esses linfócitos eles já estão sensibilizados, aí essa produção de anticorpos do tipo IgE a partir dos plasmócitos, ela de fato ocorre, e aí a gente tem todas as reações de hipersensibilidade que nós conhecemos. Então, aqui, só focando na figura, partindo de um linfócito já sensibilizado, a célula B está com o anticorpo na sua superfície, ligado pela fração constante, e a gente tem um antígeno aqui, representado por uma bactéria em verde, e uma vez que esse antígeno é reconhecido, uma vez que esse antígeno é reconhecido, ele ativa esse linfócito B. Esse linfócito B, ele apresenta para o linfócito C via MHC2, por ligação, né, entre MHC2 e CD4, que é expresso no linfócito T, ele ativa o linfócito T, e o linfócito T, ele vai secretar citocinas. E essas citocinas, elas vão permitir que esse linfócito B se diferencie, então, em linfócitos B de memória e em plasmócitos que irão secretar determinado tipo de anticorpo.
Então, basicamente, após a sensibilização, você tem células que já vão secretar o anticorpo e uma outra população de células que são chamadas de linfócitos de memória, que vão ficar ali armazenadas, ainda já sensibilizadas, para quando da exposição de um antígeno acontecer novamente, essas células elas poderem ser ativadas novamente, esse processo que está aqui na figura conseguir recomeçar. Então, mas o que induz a produção de anticorpos? Porque a gente está falando que o linfócito B ele é ativado, que o linfócito B ele desenvolve uma resposta imunológica, mas o que induz de fato? Que região que induz de fato essa resposta? Bom, a região do antígeno que é reconhecida pelos anticorpos, ela é chamada de epítopo, ou de determinante antigênico, e é uma pequena porção presente no antígeno que pode gerar uma resposta imunológica. Por exemplo, quando um organismo ele entra no. Quando um organismo, né? Um organismo como uma bactéria, um vírus, ele entra em contato com o nosso organismo, com o organismo humano, obviamente, os nossos receptores celulares, eles vão. Aí, por exemplo, esse organismo, esse micro-organismo, ele é fagocitado, ele é processado por células dendríticas, que são macrófagos, que também são conhecidas como células apresentadoras de células apresentadoras, e essas células elas processam parte desse antígeno e apresentam o que a gente chama de epítopo. E esse epítopo é a região, é a porção do antígeno que vai gerar resposta imunológica. Esses epítopos, eles também podem ser padrões moleculares de patógenos. Então, são pequenas regiões do antígeno que são apresentadas para gerar uma resposta. Então, só destacando que um antígeno, ele pode ter vários epítopos diferentes. E que esse antígeno, tanto ele pode reconhecer uma região, esse anticorpo, tanto pode reconhecer um epítopo linear, ou seja, uma região linear do antígeno, como pode reconhecer aqui, como está demonstrado na figura para vocês, ele pode reconhecer a estrutura tridimensional desse antígeno. Então, um mesmo antígeno ele pode ter diferentes epítopos, gerando diferentes populações de linfócitos B, tudo bem? E, consequentemente, gerando diferentes tipos de anticorpos. Bom, então aqui já acabei adiantando um pouquinho. Então aqui está escrito que o mesmo antígeno ele poderá induzir a produção de diferentes anticorpos, e uma vez que um único antígeno apresenta em sua estrutura vários epítopos. Então, como está demonstrado aqui, a região em azul está sendo reconhecida por um tipo de anticorpo, o epítopo 1, e o epítopo 2, em vermelho, ele está sendo reconhecido por um outro anticorpo, como eu já havia mencionado anteriormente. E aqui a gente está mostrando uma figura para explicar um pouquinho sobre os tipos de anticorpos. Então, a gente tem duas células B, aqui a gente está vendo numa visão mais ampla aquela figura anterior. A gente tem, então, duas populações de células B produzindo diferentes anticorpos a partir de diferentes epítopos, num mesmo antígeno. E a partir dessa... Eu quero pedir desculpa para vocês, porque acabou de perdendo um pouquinho a formatação, a minha apresentação, quando eu fiz o upload. Enfim, continuando. Então, a partir da produção de linfócitos, das populações de linfócitos que são produzidas, nós podemos classificar os anticorpos em tipos diferentes, como anticorpo monoclonal e anticorpo policlonal. Então, o anticorpo monoclonal, ele vem de um único linfócito B, ele reconhece apenas um epítopo de um único antígeno. Então, como a gente está mostrando aqui, os bastões em vermelho, eles representam o antígeno, e cada região aqui tem um losango, um triângulo, um quadrado, um círculo, e cada região dessa vai estar aqui representando um epítopo. Então, um anticorpo monoclonal, ele vem de um único linfócito B, ou seja, de uma única população, e vai se ligar exclusivamente em um epítopo. Enquanto que os anticorpos policlonais, eles se originam de diferentes linfócitos B e eles reconhecem diferentes epítopos de um único antígeno. Então, a gente tem aqui vários tipos de anticorpos sendo produzidos, que são representados aqui por colorações diferentes, se ligando aos diferentes epítopos, que são representados aqui por formatos diferentes.
Mas como que os anticorpos policlonais eles são produzidos? Bom, inicialmente é feita a inoculação. Esses anticorpos policlonais, eu quero enfatizar aqui, que eles são produzidos sempre em animais e que esses anticorpos eles passam por processo de purificação, de centrifugação, para remoção de substâncias que não são interessantes para o processo de produção desses anticorpos. Vale ressaltar aqui que por causar reações de hipersensibilidade, muitas vezes eles precisam também passar por esse processo de purificação, de centrifugação. E esse processo se inicia, então, com a inoculação do antígeno no animal. Como a gente citou anteriormente, pode ser num camundongo, pode ser num coelho, pode ser numa cabra. E após a inoculação do animal, após a inoculação do antígeno no animal, essa resposta imune ela vai sendo gerada no organismo desse animal. E essa inoculação ela vai sendo feita de modo paulatino, ou seja, ela vai sendo feita gradativamente. Então, por exemplo, são feitas pequenas inoculações no animal ao longo de um período de uma semana, por exemplo, com intervalos de um dia, ou ao longo de 2 semanas, com intervalo de 2 dias, para gerar uma resposta imune. E é feita também, e posteriormente a isso, é feita a remoção do sangue do animal, agora já contendo os anticorpos, uma vez que passou um período de tempo e esse animal ele já produziu os anticorpos referentes ao antígeno que foi inoculado. Posteriormente, esse sangue contendo os anticorpos, ele passa por um processo de centrifugação e a gente fica aqui com um tubo de ensaio rico em células sanguíneas e separa o plasma dos elementos figurados do sangue. Então, a gente fica com pellets, com células sanguíneas e outros elementos figurados do sangue, e o plasma contendo anticorpos, que são o nosso produto biológico de interesse, e contendo outras proteínas. E como esse material ainda contém outras proteínas, ele passa por um processo de purificação para que a gente tenha, então, para que nós obtenhamos os anticorpos policlonais agora purificados e prontos para serem utilizados. A produção, aqui está tampado, mas esse slide ele representa a produção de anticorpos monoclonais. A produção de anticorpos monoclonais é um pouco mais complexa, uma vez que a gente precisa induzir uma resposta que produza um anticorpo exclusivamente para um epítopo, ou seja, derivado de uma única população de linfócitos B. E como isso é feito? Bom, inicialmente, da mesma maneira, é inoculado um antígeno no animal, objetivando induzir a resposta imune adaptativa. E aí são retiradas células linfócitos do tipo linfócitos B do baço desse animal, que vai ser rico em linfócitos B. E esses linfócitos B eles têm a característica de produzir anticorpos também contra o antígeno que foi inoculado. Essas células, então, elas passam por um processo que a gente chama de fusão. Então, os linfócitos B, eles são fundidos com células de mieloma, ou seja, células tumorais. Por quê? Porque essas células, elas têm elevado potencial de multiplicação. Então, essas células agora, elas vão ser fundidas, os linfócitos B vão ser fundidos às células de mieloma, num processo um pouquinho que envolve a mobilização membranar com detergentes, para que essas membranas elas possam se fundir. E esse processo de fusão vai gerar células que são denominadas hibridomas, que são células com a característica de se reproduzir indefinidamente, porém produzindo e que também têm a capacidade de produzir anticorpos. Então, são células que carregam, os hibridomas são células que carregam as duas características, tanto a característica de se reproduzir muito, quanto a característica de produzir linfócitos B. Posteriormente a esse processo de fusão, ocorre o crescimento e seleção dessas células que produzem os anticorpos de interesse. Então, é bem simples. Esse processo é mais fácil de compreender, porque uma vez que essas células elas são produzidas juntas. Então, você vai ter a geração de vários tipos de células. Algumas que têm características só de mieloma, outras que têm características só de linfócitos B, mas a gente precisa de células que tenham, como eu disse, sejam células intermediárias, que tenham a característica de ambos os tipos celulares. E para a gente verificar se essas células elas de fato estão produzindo anticorpos de interesse contra o antígeno que foi inoculado, a gente pega o antígeno, coloca naquele meio de crescimento celular, e aí
a gente consegue observar que o antígeno, que esses anticorpos, eles acabam gerando um halo ao redor, essa cultura de célula teste, ela acaba gerando um halo na presença do antígeno, o que está indicando que o anticorpo ele está se degradando ali, que ele está reagindo com aquele antígeno. Então, visualmente a gente consegue ver isso em microscópio e posteriormente, então, verificando que de fato essa cultura de células ela foi produzida, os anticorpos são purificados para posteriormente serem utilizados. Então, quais são as características do anticorpo monoclonal? O anticorpo monoclonal, ele é caracterizado por uma população homogênea de anticorpos, uma vez que são produzidos por uma única população de linfócitos. A produção ela é em pequena escala, ela é lenta e cara, porque ela necessita de uma tecnologia de hibridização dos tipos celulares, então ela é um pouco mais cara e um pouco mais lenta também, quando comparada com a produção de anticorpos policlonais, que só envolvem a etapa de purificação. A detecção é menos intensa, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais para frente. Maior reprodutibilidade, obviamente, porque você está reproduzindo a mesma população, está se reproduzindo, então você tem sempre o mesmo anticorpo sendo produzido. Maior especificidade, pela mesma razão, e menor grau de reações cruzadas, porque como você tem só um anticorpo específico para um único epítopo, provavelmente você não vai ter reação cruzada como vai acontecer na população de anticorpos policlonados. Então, agora falando um pouquinho sobre os anticorpos policlonais, é uma população, então, heterogênea de anticorpos, uma vez que a gente tem vários anticorpos sendo produzidos. A produção é em grande escala, rápida e barata, obviamente, porque a gente está inoculando o antígeno no animal, tirando o sangue do animal e produzindo e realizando o processo de purificação apenas, sem necessidade de maiores tecnologias, como a hibridização das células, que eu já disse para vocês. É um processo que tem maior sensibilidade, obviamente, porque a gente tem vários anticorpos ligando a diferentes epítopos, e um maior grau de reações cruzadas, uma vez que agora a gente tem vários anticorpos diferentes. Então, a chance dele se ligar a outros epítopos que não o epítopo do antígeno especificamente é um pouco maior. E quais são as forças de atração envolvidas na interação entre antígeno e anticorpo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos das forças de atração que são envolvidas. Então, aqui a gente tem o antígeno e o anticorpo. Então, a gente tem ligações de hidrogênio, ligação iônica, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals. Tudo isso são forças, são tipos de ligação que podem estar envolvidas nessa interação do antígeno e o anticorpo. E como que esses anticorpos eles podem ser utilizados para análises clínicas e de pesquisa? Bom, nas análises clínicas, eles podem ser usados para a detecção de proteínas marcadoras de patologias. Então, eu tenho numa patologia específica, eu tenho, por exemplo, em doenças sexualmente transmissíveis, esse processo é muito usado. Eu tenho uma proteína marcadora que ela é expressa só naquela condição. E aí eu posso usar um kit que contém um anticorpo específico para a detecção daquela proteína marcadora. E em pesquisa básica, para detecção e quantificação de proteínas específicas na amostra e ou a sua localização em algum tecido. Então, tratando agora diretamente dos métodos imunológicos, a gente pode fazer dois tipos de marcação. A gente pode fazer uma marcação direta ou uma detecção por marcação indireta. E como isso é feito? Tá desformatado aqui, mas eu vou traduzir para vocês essa bagunça que tá aqui. Então, aqui a gente tem uma lâmina do microscópio contendo o nosso antígeno, que é o antígeno-alvo, que a gente chama, que é a molécula de interesse que nós queremos detectar. E a gente tem um anticorpo primário, esse tipo é detecção por marcação direta, que está acoplado a uma molécula sinalizadora. E essa molécula sinalizadora, ela pode ser uma molécula que emite uma determinada fluorescência, ou ela pode ser uma molécula que, na presença de um determinado reagente químico, ela vai provocar uma mudança de coloração de cor. Mas o que define a marcação direta de fato é a molécula sinalizadora, ela está acoplada ao anticorpo que vai se ligar diretamente ao antígeno-alvo, que a gente chama, e por isso a gente chama ele de anticorpo primário,
que ele vai fazer parte dessa ligação primária antígeno-anticorpo. Já aqui nesse segundo sistema, à direita de vocês, mais abaixo, está a detecção por marcação indireta. E como é essa detecção? A gente tem novamente aqui uma lâmina de microscópio contendo o antígeno-alvo, que é o nosso antígeno de interesse. Vai haver a ligação de um anticorpo primário, e esse anticorpo primário ele vai servir para detectar a presença do antígeno-alvo. Mas a gente vai usar um segundo anticorpo, que a gente chama de anticorpo secundário. E é esse anticorpo secundário que vai apresentar em sua estrutura a molécula sinalizadora. Então, a gente não tem a molécula sinalizadora, o anticorpo que carrega a molécula sinalizadora, na verdade, ele não tem contato com o antígeno-alvo. Ele é um anticorpo anti-anticorpo. Vocês conseguem compreender? Então, eu tenho o anticorpo primário se ligando ao antígeno-alvo e o anticorpo secundário agora com a molécula sinalizadora se ligando, ele é específico para se ligar ao anticorpo primário. E em métodos imunológicos, a gente tem uma gama de técnicas que a gente pode utilizar, e a gente geralmente divide em métodos de purificação e em métodos de quantificação e análise. Nos métodos de purificação, estão incluídos a imunoprecipitação e a cromatografia de afinidade. Vou falar brevemente sobre a cromatografia de afinidade, que é quando a gente quer fazer alguma separação de algum produto biológico. Então, a nossa coluna cromatográfica é rica em anticorpos específicos para aquele produto biológico, aquela molécula que está sendo pesquisada. E aí, essa molécula, esse produto biológico, ele fica ali retido nos anticorpos presentes na coluna cromatográfica. E falando um pouquinho sobre os métodos de quantificação e análise, a gente tem vários. Então, Western blot, imunocitoquímica e imunohistoquímica, ELISA e radioimunoensaio. Mas hoje, nós vamos dar um enfoque maior nas técnicas de Western blot e imunocitoquímica, e imunohistoquímica. Então, o que é o Western blot? Vamos começar por ele. O Western blot é uma técnica que possibilita reconhecer e quantificar antígenos a partir de um gel de eletroforese, que é geralmente SDS-PAGE, que é o Polyacrylamide Gel Electrophoresis. E o Western blot ele tem várias etapas, sendo a primeira delas o preparo do gel e a diluição das amostras. Então, o Western blot é uma técnica que ele se baseia exclusivamente na separação das amostras pela sua diferença de peso molecular. E para isso a gente vai precisar trabalhar um pouquinho na amostra e formar um gel que é um meio adequado para que essa corrida, para que essa amostra, ela separe, por exemplo, proteínas de interesse de acordo com a sua característica de peso molecular. Então, o que acontece? O SDS, que é o dodecil sulfato de sódio, ele é um detergente aniônico presente no gel e no tampão de amostra, que é o tampão de amostra que a gente utiliza para diluir essas amostras. E o que ele faz? Ele destrói as pontes de sulfeto, juntamente com o mercaptoetanol, que é um agente redutor presente também no tampão de amostra, e eles vão destruir as pontes de sulfeto, o SDS destruirá as pontes de sulfeto e o mercaptoetanol também, e além disso eles vão carregar as moléculas negativamente. Eu preciso que as moléculas estejam carregadas da mesma forma para que a única coisa que faça essas moléculas, essas proteínas, elas diferirem entre si, seja justamente o peso. Porque se elas tivessem, imagina, se essas moléculas elas tivessem cargas positivas e negativas, quando a gente submetesse esse sistema a um campo elétrico, para que a corrida acontecesse, para que a separação acontecesse, essas moléculas, algumas iam migrar para o cátodo, outras iriam migrar para o anodo. E não é o que acontece. Uma vez que essas moléculas elas são carregadas negativamente, elas vão migrar a partir da imposição de um campo elétrico sobre esse gel, elas vão migrar do polo negativo para o polo positivo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse gel, ele é feito além do mercaptoetanol e do SDS. Esse gel também contém poliacrilamida, que é uma matriz inerte formada pela polimerização dos monômeros de acrilamida que formam poros.
E a concentração desse gel, ela é determinada pelo peso molecular da proteína de interesse que nós estamos procurando. Então, em geral, géis com maior concentração de acrilamida formam poros menores, retendo proteínas de maior peso molecular, como a gente pode ver aqui no gel de 12%, que é um gel mais concentrado, ou seja, ele tem mais poliacrilamida. E no gel de 7,5% é um gel com uma concentração menor de poliacrilamida. Então, é um gel com uma concentração menor de poliacrilamida, então ele vai reter proteínas de maior peso molecular. Então, em geral, géis com maior concentração de poliacrilamida, eles vão formar poros menores, isso faz com que as proteínas maiores, elas fiquem retidas com mais facilidade, tudo bem? E nessa corrida, a gente chama esse processo de corrida, o que acontece? A gente tem um padrão de peso molecular e, de acordo com o padrão de peso molecular que é colorido, a gente consegue identificar as proteínas de interesse. A localização dessas proteínas de interesse no gel, melhor dizendo. Então, aqui a gente tem, uma vez que a gente preparou o gel e diluiu as nossas amostras, a gente tem aqui a amostra sendo aplicada no gel, nesses poços, na região que a gente chama de stacking. E essa região aqui, em que de fato, a região mais abaixo da região em que o gel foi aplicado, a gente chama de running gel. E o gel, a gente fica com essa carinha aqui depois da corrida. Então, como acontece a corrida? Na corrida, o sistema ele é submetido a um campo elétrico, como eu já disse para vocês, que permite a migração das proteínas pelo gel e elas são separadas exclusivamente pelo seu peso molecular. Então, aqui, inicialmente, a gente pode observar a mistura de proteínas, os poros do gel e, após a eletroforese, essas proteínas separadas. Então, as proteínas de alto peso molecular, elas ficam mais retidas. As proteínas de peso intermediário, elas ficam no meio. E as proteínas mais leves, elas já conseguem correr por uma área maior do gel, uma vez que elas conseguem passar mais facilmente pelos poros. Em seguida, a gente tem a etapa de transferência, que é a etapa em que o sistema é submetido novamente a um campo elétrico, que permite a migração das proteínas a partir do gel para uma membrana de nitrocelulose. Só que o que está acontecendo aqui? Na corrida, esse sistema ele foi submetido a um campo elétrico de forma vertical. Então, do polo negativo para o polo positivo. Por que isso é importante, gente? Porque como as nossas proteínas elas estão ricas, estão carregadas negativamente, o polo negativo ele vai causar repulsão nessas proteínas. Enquanto que o polo positivo, o anodo, ele vai causar atração dessas proteínas, o que vai facilitar a ocorrência da corrida. Agora, que na etapa de transferência, enquanto na corrida o campo elétrico a que esse sistema era submetido era vertical, agora a gente tem uma submissão ao campo elétrico horizontal. Então, a gente tem aqui um sanduíche, que a gente chama, em que a gente tem um cassete que vem nos kits para técnicas de Western blotting, papel de filtro, o gel, a membrana de nitrocelulose, aqui mais papel de filtro, uma esponja também. E depois que esse sanduíche é montado, ele é acoplado a um sistema, acho que não dá para imaginar tanto agora, mas quando vocês virem o vídeo, vai ficar mais fácil de compreender esse processo. Esse sistema ele é todo montado de maneira submersa para evitar bolhas, e depois esse sanduíche é então acoplado a um sistema e novamente ele vai ser submetido a um campo elétrico. Só que agora um campo elétrico que vai ser horizontal. Então, também Por quê? Porque agora eu quero uma repulsão das minhas proteínas a partir do gel para a membrana de nitrocelulose, e o resultado dessa membrana de nitrocelulose está aqui. A gente chama de revelação da membrana, ou então uma confirmação de que de fato essa corrida aconteceu. A gente pode fazer isso utilizando corantes como Rouge de Punceau, que está aqui mostrado para vocês nessa fotografia, que é exatamente o resultado que a gente tem.
Então, da esquerda para a direita, a gente tem o padrão de peso molecular, e esse padrão de peso molecular, como eu disse para vocês, ele serve para a gente basear o peso das proteínas. E aqui a gente tem as bandas dos diferentes grupos. Em geral, a gente usa um grupo controle, um grupo com a indução de alguma doença, por exemplo, se a gente estiver falando de amostras oriundas de animais, preparações de rim, por exemplo, que é o que a gente estuda lá no laboratório, e a gente tem os grupos tratados e a gente vai fazer a comparação dessas bandas. E, posteriormente, à etapa de transferência, acontece finalmente o processo de imunodetecção. E no que consiste o processo de imunodetecção? Inicialmente, a gente faz o bloqueio. Esse bloqueio é muito simples, ele pode ser feito com leite em pó. A gente prepara uma solução de 5 mg/litro de leite em pó e a gente faz o bloqueio dessa membrana num potinho mesmo. A gente faz um potinho parecido com uma saboneteira. A gente coloca a membrana de nitrocelulose e essa meio que para proteger. Olá a todos. Acho que tivemos um problema de conexão com a nossa palestrante. Ela já está entrando. Então, só alguns instantes, tá? Oi, Eduardo, você consegue me ouvir? Sim, consigo ouvir. Ah, pronto. Acho que eu caí aqui, desculpa. Vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou. Pronto. Então, como eu estava dizendo para vocês, após a inoculação, após a lavagem, perdão, entre as etapas do bloqueio, do bloqueio, né, com a administração da solução de leite e a administração overnight do anticorpo primário, a gente faz uma lavagem e agora a gente inocula esse meio com o anticorpo secundário, que é aquele anticorpo que vai estar responsável, de fato, pela imunodetecção, que é um anticorpo anticorpo primário. E esse anticorpo secundário, ele pode, ele é responsável pelo processo de revelação e ele pode ser, esse processo de revelação ele pode ocorrer de imunodetecção através de dois processos, que são a detecção por quimioluminescência e a detecção por fluorescência. Então, enquanto o anticorpo primário ele vai permitir a detecção da presença da proteína de interesse, do antígeno de interesse, o anticorpo secundário ele vai permitir a visualização do mesmo. E qual é a diferença entre a detecção por quimioluminescência ou por fluorescência? Bom, a detecção por quimioluminescência, ela é a emissão... O que é quimioluminescência, né? É a emissão de luz em consequência de uma reação química. Então, em geral, para detecções, para revelações com anticorpo por quimioluminescência, a gente tem um anticorpo secundário, como vocês podem ver aqui na figura, conjugado a uma enzima, que pode ser a peroxidase ou a fosfatase alcalina, e depois que a membrana ela é lavada e que ela é incubada com o anticorpo primário, secundário, como eu disse para vocês, a gente tem, então, a colocação de um reagente químico no meio, que é substrato dessa enzima, que está conjugada nesse anticorpo secundário, e aí
a gente vai emitir, vai ser emitido um sinal a partir dessa enzima que está conjugada, que pode ser, como eu disse, uma peroxidase ou uma fosfatase. E o resultado é esse aqui que a gente vê à direita, que está mostrado aqui já na membrana revelada. Já a detecção por fluorescência, nesse caso o anticorpo secundário, ele tá acoplado a um fluoróforo, que é excitado por um laser no comprimento de onda específico para esse fluoróforo. E aí ele vai evidenciar, então vai permitir a visualização das regiões em que o anticorpo se ligou. E esse é o resultado que a gente pode ver também aqui à direita. Então agora a gente tem, novamente, um anticorpo detector da proteína-alvo, e a gente tem um anticorpo revelador, que é o anticorpo secundário, só que ao invés de estar ligado a uma enzima que precisa de uma reação com o substrato posterior para que a gente observe modificações, a gente tem esse anticorpo secundário acoplado aqui ao fluoróforo, que só vai precisar da emissão de luz. Em geral, para esse resultado de revelação da membrana, a gente usa um equipamento chamado Odyssey, em que a gente escaneia a membrana, a gente seleciona um determinado comprimento de onda dependendo do anticorpo que você está utilizando, e aí a emissão desse laser vai permitir, então, que essa membrana seja revelada dessa forma. Então, a membrana, a partir da membrana corada com luz de pulsor, a gente tem uma confirmação de que, de fato, a transferência ocorreu. Depois, a gente tem a revelação com uma imunomarcação fluorescente. E, posteriormente, com essa foto da imunomarcação fluorescente, a gente pode fazer a densitometria, uma análise de densitometria, que é o resultado final, onde a gente coloca essa membrana em preto e branco. E aqui, só para mostrar para vocês, como é que a gente faz a quantificação e transforma isso num gráfico. Bom, aqui eu tenho um exemplo, aí nesse tópico seria quantificação e normalização. E aqui o que eu tenho é, por exemplo, a quantificação da sódio-potássio ATPase. Então, essas bandas, elas são quantificadas com valores numéricos, só que elas não podem ser só quantificadas, só a minha banda de interesse. Eu preciso normalizar para que essas bandas, elas possam ser comparadas entre si. Então, geralmente, a gente faz isso com a beta-actina. A beta-actina, ela é marcada na mesma membrana, porque uma mesma membrana, ela pode ser incubada várias vezes. E aí a gente tem aqui os valores da beta-actina na tabela aqui acima à direita. Esse MEM4 significa membrana 4. E aqui a gente tem diferentes grupos experimentais na forma do gráfico, mas o que está expresso aqui é a razão entre a densitometria da proteína de interesse, que nesse caso é a sódio-potássio ATPase, e a beta-actina, gerando assim o gráfico, que vai ser o nosso resultado final em unidades arbitrárias. E qual é a diferença do Western blotting para as análises de imunocitoquímica e de imunohistoquímica? Bom, enquanto no Western blotting a gente detecta uma proteína-alvo, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o tecido de um animal, eu faço uma preparação, faço uma quantificação dessas proteínas, uma dosagem de proteínas, e aí lá naqueles pocinhos eu vou colocar, aquela quantidade específica para que eu tenha a mesma concentração de proteínas em todos os poços. Então, eu tenho uma membrana com as proteínas transferidas. Já quando eu estou trabalhando com imunocitoquímica e imunohistoquímica, eu tenho um antígeno-alvo, que pode ser, no caso da imunocitoquímica, uma fina camada de células, em que eu faço esse processo de reconhecimento com anticorpo primário e secundário, ou a imunohistoquímica, em que eu faço isso com tecido especificamente, com pedaço de tecido. Então eu tenho um órgão inteiro, esse órgão ele vai ser fatiado, fixado na lâmina do microscópio, e posteriormente eu tenho, então, o tratamento com antígeno primário, com antígeno secundário, acoplado à molécula sinalizadora. Então, o mesmo, só para vocês saberem, para imunohistoquímica e imunocitoquímica, o anticorpo secundário pode ser o mesmo utilizado na técnica de Western blot. Então, aqui na imunohistoquímica, só para vocês notarem, que eu já expliquei, né? A gente tem as células de um tecido, o anticorpo primário, o anticorpo secundário, e aqui a gente tem uma enzima acoplada ao anticorpo secundário. E aí, de novo, a ativação dessa enzima na presença do substrato
vai formar um precipitado marrom, sendo que a imunocitoquímica e a imunohistoquímica são feitas em lâminas de microscópio, e essas lâminas, então, elas podem ser observadas em microscópio, elas têm, por exemplo, a coloração marrom, que é observada na presença da enzima peroxidase. Aqui a gente tem só um zoom dessa enzima, então a gente tem um glomérulo, e aqui o túbulo proximal e o túbulo distal, corados em marrom. E aqui a gente tem o tecido, enquanto o primeiro resultado a gente tem na técnica de quimiluminescência, corada com marrom. E aqui a gente tem a técnica de fluorescência sendo aplicada também para a imunohistoquímica, ambas sendo feitas no tecido renal para verificar a localização da sódio-potássio ATPase. Então, por exemplo, aqui a gente tem os controles, verificando a presença da sódio-potássio ATPase na membrana basolateral. No tratamento, a gente vê a presença da sódio-potássio ATPase deslocalizada. No tratamento, não, perdão. No animal doente, a gente tem a presença da sódio-potássio ATPase na membrana luminal, porque ela fica deslocalizada, e com os tratamentos que a gente utilizou, a gente tem, de novo, uma relocalização da sódio-potássio ATPase novamente na membrana basolateral. Então, são basicamente essas diferenças. Acho que com o vídeo vai ficar tudo mais claro para vocês. E esse trabalho, como eu disse, foi idealizado por mim e pela professora Daiane Gomes. Tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Mayara. Obrigada, Eduardo. Então, agora a gente vai disponibilizar no chat da Duit o link da